Nesta manhã, eu gostaria de trazer algumas reflexões aqui. E tem uma personagem bíblica que nós vamos estar trazendo como referência. Quem aqui nunca passou por uma provação? Quem aqui nunca enfrentou pelo menos uma crise? Todos nós. E eu queria falar um pouco sobre isso. Por que o cristão, servo de Deus, serva de Deus, passa por lutas? Sendo Deus todo-poderoso, sendo Deus tendo controle e soberano sobre os céus e a terra, o próprio Jesus, no momento em que ressuscitou, ele declarou: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Então por que eu sofro? Porque esse mundo está cada dia mais difícil. Guerras, fome, corrupção, violência. Pessoas que teriam a responsabilidade de exercer justiça, de ser exemplo, estão escandalizando todo mundo. E aí vem aquela pergunta: onde está Deus? Então é nessa linha que eu quero conversar com vocês hoje. As crises não vêm por acaso. E Jesus, ao ensinar, ao trazer realmente a sua palavra, trazer os seus ensinamentos, ele traz para nós o que? Ele veio para reconciliar o homem com Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus com o propósito de reconectar novamente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, em João 10,10 diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Jesus então ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Então o Evangelho traz para nós os recursos necessários para vivermos uma vida de paz, uma vida plena, uma vida segura, apesar do caos. E lá em 2 Timóteo capítulo 3 fala que os últimos dias seriam dias trabalhosos, os homens seriam amantes de si mesmos, os homens seriam orgulhosos, teriam aparência de piedade, mas negando-se com as próprias obras. Então nós vivemos sim nesse momento, mas é aí que vem o momento para eu e você pensar: onde eu coloco a minha fé? A minha fé está baseada naquilo que eu recebo? A minha fé está baseada na circunstância que estou vivendo? Não. A minha fé tem que estar firmada, primeiramente, no caráter de Deus. A minha fé tem que estar firmada na palavra de Deus. A minha fé tem que estar firmada no meu relacionamento com Deus. Então, quando eu conheço e tenho intimidade com Deus, o que acontece? Eu vou me tornar mais parecido com Ele. Quando a minha fé está firmada na palavra, eu tenho referência, eu tenho segurança para profetizar, para declarar, para pedir: Deus, cumpre em mim esta palavra. Então esta base é importante para nós. E Jesus em João 16:33, ele começa a falar declara algo muito importante. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meu amado, nós precisamos ter uma perspectiva mais aberta das provações, das tribulações, das dificuldades. E quando nós vamos
pesquisar, e aí o dicionário nos ajuda, aflição tem a ver com agonia, sofrimento intenso, tristeza pungente, preocupação, desassossego, inquietação. Então Jesus está dizendo, olha, no mundo, os filhos dele, ele estava falando para nós como igreja, nós como parte do reino, no mundo nós teremos aflições. Então aí tem a aflição também é um sentimento de agonia intensa, preocupação excessiva. Então Jesus ele não iludiu a mim nem a você. Nós enfrentaremos aflições, mas todas as pessoas passam por isso. Mas nós temos o privilégio de ter Deus na nossa vida e de nós termos a segurança de que as promessas que Ele faz para nós traz segurança de que venceremos as aflições, porque Ele está dizendo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, sem Deus, meu querido, sem intimidade, sem relacionamento com Deus, você não vencerá. Você vai fracassar, você vai sucumbir, porque você perde a referência de segurança. Ah, Carlos, mas eu estou revoltado com Deus. Por que Deus permitiu que meu querido vô fosse embora, meu pai, minha mãe, meu marido? Por que Deus fez isso? Eu não quero mais saber de Deus. Legal, é uma opção. A mulher de Jó teve esse mesmo sentimento quando disse para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Há momentos sim que há uma explosão de revolta dentro do ser humano que está desconecto de Deus. Mas Jó olha para a mulher e diz, louca, louca, olha bem, eu vim sem nada para este mundo, sem nada voltarei, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então Jó traz para nós a referência de que quando eu coloco foco em Deus, apesar de ter perdido todos os filhos, apesar de ter perdido todos os recursos, todos os seus bens, estava ali numa crise e além do mais estava com doença no seu corpo, ele manteve a referência. Ele não deu lado a vozes que surgem no momento da crise. Por que você está passando por isso? Você não é crente. Por que você está passando por essa dificuldade? Isso é o Jesus. Mas é nessa hora que você tem que ter segurança. Que o Salmo 23 não é só uma poesia. Mas é nesta hora que você tem que ter a convicção. Só do versículo 1. O Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará. É na hora da crise, é na hora da aflição, é na hora da dificuldade que você tem que deixar que a essência da sua fé seja transferida em palavras. E você vai transferir em palavras aquilo que está no seu coração. E se o seu coração estiver cheio de coisas ruins, de sentimentos ruins, então vai explodir coisas ruins. Mas lembre-se que desde o dia, tema de música de 1900 e nada, do meu compacto duplo, ninguém sabe o que é aqui, é uma piadinha só para os velhos. Desde o dia em que aceita, não tenho compacto duplo, eu só estou fazendo uma piadinha, tá? Fique tranquilo. Mas tem uma musiquinha do meu tempo de jovem, ainda lá atrás. Desde o dia em que aceitei Jesus, desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Merece uma salva de palmas para o cantor, né? Obrigado. Vou dar autógrafo no final. Desde o dia em que você aceitou Jesus, algo de extraordinário aconteceu. Algo sobrenatural aconteceu.
Eu e você estávamos condenados, sentenciados à morte, não só física. Morte significa separação. Morte significa que você está distanciado. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado fez o que? Separou, trouxe consequência. Mas olha, meu amado, desde o dia que você aceitou Jesus, aí o versículo continua, olha, todos pecaram, separados estão, destituídos estão da glória de Deus. Mas aí tem lá, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então desde o dia que você aceitou Jesus, o que aconteceu? Você estava condenado, agora você está perdoado. Você estava nas trevas, agora você está na luz. Você estava perdido, agora você foi adotado. Você agora faz parte do reino de Deus aqui na terra. Você tem, lá em 2 Pedro 1:4 diz, agora você tem a natureza divina. Meu, pensa isso, põe lá para mim, só para eu ler lá. As suas divinas e maravilhosas promessas nos faz participantes da natureza divina. Eu não sou um anjo, mas o divino mora em mim. Vamos lá, 2 Pedro 1:4. Tem o 3 e o 4, que o 3 que fala, o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade segundo o pleno conhecimento dele. 4, dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, amado, desde o momento que você aceita Jesus, você tem então esta natureza. Você tem o poder sobrenatural na sua vida. E esse poder sobrenatural, ele foi manifesto em nós através do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo na sua vida, dá um aleluia. O Espírito Santo foi enviado para estar conosco. E o mesmo Espírito, ele tem algumas funções. Ele é nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o mesmo Espírito Santo que diz a Bíblia que ele nos guia em toda a verdade. O mesmo Espírito Santo que a Bíblia diz que ele nos assiste em nossas fraquezas. É o mesmo Espírito Santo que nos dá dons. É o mesmo Espírito Santo que gera em nós frutos: amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Então nós recebemos essa natureza divina. Mas eu queria pensar um pouquinho. Existem crises, existem aflições que são consequência das nossas escolhas erradas. Existem coisas que você está colhendo porque você plantou de maneira errada. Você escolheu um caminho errado. Você desobedeceu a Deus e buscou o seu próprio caminho. Então há situações que você está colhendo fruto da desobediência. O filho pródigo era filho. Ele não deixou de ser filho, mas ele vem, pede a herança e vai e gasta toda a sua herança, a sua vida em lugar errado. Ele teve a consequência de ter que comer comida dos porcos. Quando eu e você nos desviamos, fazemos coisas que não devíamos, desobedecemos, agimos com palavras, com atitudes, com reações, o salário continua sendo a morte. Então tem crise, tem aflições que você simplesmente está colhendo o que você plantou. Se você é um tipo de pessoa que só abre a boca para falar coisas negativas a respeito da pessoa que você ama, a respeito do seu filho, a respeito do casamento, a respeito do seu trabalho, se você só abre a boca para falar, ai que coisa horrível, ai amanhã é dia de breu, ai segunda-feira não aguento esse serviço, ai não sei porque eu estou aqui, ai só está liberando. Não, fique tranquilo, você vai colher o fruto
da sua semeadura. Comece a dizer: ai, casamento é horrível. Vai colher o fruto. Se você vai começar num desacerto, num momento de uma crise do casamento: ai, eu não aguento mais você, eu vou me separar. Vai chegar a hora que você vai colher o fruto. Então preste bem atenção. Existem aflições que são colheitas, que você plantou e você está colhendo. Se você plantou coisas de desobediência, você vai colher. Então essas aflições precisa haver o quê? Arrependimento. Precisa haver uma atitude. Tem que você depender da misericórdia. Porque, meu amado, Deus não brinca com o pecado. Ele exerce justiça. Agora, quando eu e você temos Jesus, a Bíblia nos diz em 1 João 2:1: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Vontade de Deus, eu e você não devemos pecar. Mas se pecarmos, temos um advogado justo, o justo, que nos intercede por nós. Mas 2 versículos anteriores, é 1 João 1:9, pecado só é resolvido através da confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você está colhendo o fruto do seu pecado? Confesse a Deus, se arrependa. Mas se você ofendeu alguém, vai lá, seja humilde, se humilha e diga: me perdoa. Você tem que fazer isso, porque se você está colhendo o fruto do pecado, você tem que se arrepender, confessar a Deus. E se você ofendeu alguém, deixe a sua oferta no altar e vai se reconciliar. Então tem crises, tem aflições que são consequências das nossas escolhas. Mas existem aflições e lutas e dificuldades que são provações. Paulo e Silas, Estevão, vamos pegar em Estevão primeiro, em Atos, ele estava ali pregando o Evangelho, mostrando, manifestando os sinais do reino, e ele recebe o que? Pedradas. Ele é morto com pedradas. Mas antes de morrer, que estava naquela ele eleva os seus olhos e tem uma visão celeste, vê Jesus levantando, e ele ficou plenamente dominado por um gozo, por uma presença, porque ele sabia onde estava a fé dele. Paulo e Silas, servo de Deus, pregando o Evangelho, trazendo bem para a sociedade da época. O que eles ganham? Prisão. São jogados na prisão ali, mas eles estavam ali presos, feridos, totalmente dominado por aquela circunstância. Mas Paulo e Silas começam a louvar a Deus, começam a adorar. Que privilégio nós temos de estarmos aqui entre eles conversando. Nós estamos aqui porque estamos por amor ao nosso Deus, e começar a adorar a Deus. Aquelas correntes se estouram e há ali a manifestação do reino. Queridos, quais são as provas que você tem passado? Se Deus está permitindo e você realmente ora, o Salmo 139, sonda, meu Deus. Você investiga realmente o seu interior. Deus, o que tem dentro de mim? Vê se há em mim algum caminho mau. Carlos, graças a Deus, o meu problema realmente que eu estou passando não tem nada a ver com as minhas escolhas. São coisas que estão acontecendo na minha vida. Um acidente. Depois eu falo com você mesmo, tá? Não perca o pensamento, depois na conversa. Então, um acidente, uma dificuldade, alguma coisa que você de repente aconteceu, uma má notícia. Quantas tragédias têm acontecido com a chuva, que de repente você chega na sua casa e está tudo inundado. Eu me lembro muito bem de uma inundação lá nos 1900 e nada, que foi aquela grande enchente de Sorocaba. Nós morávamos ali próximo da faculdade, era
a faculdade, sei lá, era a lanchonete da faculdade, bem próximo da rodoviária. De repente aquela água começa a subir, nós tentando segurar tudo, mas de repente começou a subir. Nós tivemos que sair. Então tem coisa que acontece que são permissões de Deus. Tem situações, um desemprego, você deu a vida no emprego, chega lá e fala, olha, estão chamando você no RH. Puxa, que coisa triste. Você deu a vida e de repente você é descartado. Então você pode ser descartado, pode acontecer algo, uma tragédia, um acidente, uma morte de um ente querido, pode acontecer sim, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu preciso sim entender. E aí então a personagem da mensagem desta manhã é Agar, que está em Gênesis 21, do 14 ao 19. Agar era uma serva que servia Sara. Deus traz uma promessa para Abraão e Sara, de que eles iriam gerar filhos, seriam pais das nações. E de repente, Sara, com 100 anos, passa-se o tempo, Sara escolhe um atalho. Ela chega toda, fala, não vai acontecer. Passou-se o tempo e não acontece. Ela buscou um atalho, chamou Agar e falou, olha, vem cá. Você vai ficar com Abraão e você vai gerar filho. E nasce Ismael. Agar, ela prontamente era serva. Ela só tinha que obedecer. Ela estava ali se colocando à disposição de obedecer a sua senhora. E estava ali se entregando, e lógico que se entregar para o chefe, oxe, tá, tudo bem. Mas ela estava obedecendo. No primeiro instante na vida de Agar, o que aconteceu? Ela estava obedecendo a sua chefe. E ela gera Ismael. Até aí, ela só iria colher o fruto da obediência. Mas de repente, nasce no coração dela o orgulho. Ela começou a olhar para a sua senhora, para a sua chefe, com desprezo. Começou a olhar para Sara e disse, olha, cadê o seu filho? Dá uma olhadinha aqui, ó Ismael aqui. Você não tem valor. Agora olha bem, eu dei filho para Abraão. E começou a nascer no coração dela o que? O orgulho. Então a partir desse momento ela começou a plantar uma semente que gerou a sua aflição. Ela começou então a despertar, sabe, e Sara já lá atrás, a escolha de Sara já foi um atalho, já foi uma maneira errada de não confiar em Deus, trazendo Agar para coisas, mas até então Agar estava obedecendo. Sara já tinha cometido o erro e agora é dominada pela inveja, pela ira contra Agar. Ela instigou ainda muito mais, porque a frustração de Sara continuava. Mas se ela chegasse, olha, a partir de agora Ismael é seu, Sara, cuida dele, tchau, cumpri meu papel, e fosse embora, a história seria outra. Mas está aqui Sara frustrada porque não gerou filho, e está olhando. Ela colocou como atalho, agora tem Ismael, lógico. Vocês que são pais, o que um pai depois quando nasce uma criança, seu filhinho, fica bobo, fica babando, né? E Abraão, feliz porque será esse o da promessa? Mas Abraão sabia que ainda não era bem isso, mas voltando para Sara, então houve um atrito. Só que Agar foi dominada pelo orgulho e começou a menosprezar, a zombar da sua chefe, ou quem tinha autoridade sobre ela. E o que aconteceu? Quando você se levanta em pecado, em desobediência, em orgulho, você vai colher o fruto. Sara chegou para Abraão e falou, olha, manda embora essa mulher e esse menino. Sara, estava assim nas suas crises, mas ela exerceu a autoridade que lhe era devida. E Abraão falou, tá bom. E Agar vai embora. Angustiada, ela foi, no primeiro momento, obediente. No segundo momento, orgulhosa. Dominada pelo milagre do que ela colheu. Poxa, eu gerei um filho, mas ela deixou o orgulho entrar. E aí, então ela foi rejeitada. Que sentimento tinha no coração dela? Eu fui usada.
eu fui rejeitada, eu fui mandada embora e eu estou sem ninguém. E ela pega Ismael, a criança, ele deixa ela num distante. E o texto diz, vamos ler lá. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns dos pães, vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar e, tendo colocado nos ombros dela, despediu com o menino. E ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando você escolhe o caminho da desobediência, quando você é dominado por um sentimento errado, você vai para o deserto, vai vagar. Segue o próximo. E quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo do arbusto, avança, e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. Então a crise que ela causou, no primeiro momento não, mas depois que ela está colhendo a desobediência, ela chora, vai lá. E Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus dos céus chamou Agar e lhe disse, o que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o choro, o menino chorar, lá onde você o deixou. Segue, levante o menino e tome pela mão, porque dele farei uma grande nação. Vamos trazer para o contexto. Deus tinha prometido que Abraão seria pai de nações. Sara entrega o seu marido para Agar, gera o filho. Agora então Deus, na sua promessa de fazer de Abraão uma grande nação, Deus falou, olha, é fruto de Abraão, então Ismael também será uma grande nação. Deus vem e socorre a Agar e a Ismael, que era fruto sim, no primeiro momento de um atalho, mas a misericórdia de Deus vem e restaura, porque houve um choro, porque houve uma tristeza, um arrependimento. Agar, naquele momento que viu seu filho e deixou lá, o coração dela com certeza estava em pedaços. E ela, da maneira dela, ela se colocou falando, eu não aguento ver meu filho morrer. Mas Deus ouviu o choro de Ismael. E Deus restaura e faz de Ismael uma nação. E aí então a história vocês conhecem. Sara, de maneira sobrenatural, gerou. Gerou outro lá, como é que é o nome? Fugiu aqui. Isaac, travou o nome aqui, irmão, é a idade. Nasceu Isaac, que era o filho da promessa. E vocês conhecem a história, mas eu quero voltar aqui nas crises. Então, meu amado, tem situações na nossa vida que nós estamos colhendo o que plantamos. Existem situações que Deus está permitindo. E quando nós estamos passando por provações, lá em Tiago fala, que quando nós estamos sendo provados, o que está sendo provado é a nossa fé. E nós sairemos mais forte de uma provação. Tenha convicção disso. A provação que Deus permite, que são situações que fogem do seu controle, que você não é a causa, pode ter certeza, Deus fará você frutificar. Deus vai fazer como fez com Ismael, prometeu, ele será uma grande nação, ele vai ser guerreiro. Então Deus vai pegar também você depois da provação, que você mantenha o foco em Deus, que você chora, que você se submete, que você, apesar do deserto, você vai até Deus. E nós que temos Jesus, nós temos um advogado, nós temos o Espírito Santo que nos assiste, então nós temos condições de reverter o quadro. Então que nesta manhã você possa sair daqui, que você tem sim que estar atento à sua vida. Você tem sim que estar observando que Deus está no controle da sua vida. Você que está passando por um momento desafiador, lembre-se de Romanos 8, 28. O que diz lá? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus
na verdade, viu a disposição de Agar em obedecer a sua senhora. Ela vacilou, mas o propósito de Deus se cumpre na vida de Ismael, porque Deus é um Deus de misericórdia. E Deus vai reverter a situação de dificuldade, dessa crise que você está passando, esta luta que você está tendo. Não perca o foco. Tenha foco em Deus. Deus, olha, o meu choro está durando uma noite, mas a minha alegria vem pelo amanhecer. Senhor, eu sei que esta prova que o Senhor está permitindo, o Senhor vai reverter em bênção, e eu vou sair mais forte, eu vou superar esta situação, eu vou conquistar o espaço que o Senhor tem. O Senhor vai multiplicar a bênção na minha vida, e nada e ninguém rouba de mim a fé. Quem aqui não passa por lutas? Quem aqui não passa por situações que é surpreendido por uma crise? Eu tenho sim vivido, nesses poucos anos de vida que tenho, eu tenho sim momentos que eu falo assim, e agora, Senhor? Mas em momento algum eu abri mão da minha fé. Eu sempre cito na minha vida, já falei, já preguei muitas vezes, a minha declaração é a mesma de Josafá. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão firmes em Ti. E eu posso dizer para você, eu tenho visto Deus ser tão bondoso na minha vida. E olha, diariamente tenho as minhas lutas e tenho os meus desafios, mas em momento algum eu permito que Satanás roube de mim a minha confiança em Deus. E mesmo quando, de repente, se eu morrer, a morte não é o fim. Porque o apóstolo Paulo disse que o morrer para ele é ganho, é lucro. Então, meu amado, nada pode impedir você de ser bem-sucedido. Mas a pergunta que eu faço, onde você se encaixa? No primeiro momento de Agar, de obediência, fique tranquilo. Você vai colher o fruto da obediência. Deus vai multiplicar, Deus vai te sustentar. Mas se você estiver numa segunda fase, se achando que você é o bom, e que dá licença, você sabe com quem está falando? Se cuidado, porque o orgulho precede a queda. Então que nós possamos sim, meditar na história de Agar, e falar, não, eu não quero permanecer no orgulho, eu quero permanecer na obediência. E Deus vai vir ao seu socorro. Então eu te pergunto, quais são as suas lutas? Quais são as suas dificuldades? Qual é a sua dor? Qual é o seu momento? É de aflição? Tem de bom ânimo. Jesus está aqui para te dar a vitória. Jesus está aqui para derramar sobre você o renovo. O Espírito Santo está aqui para te dar assistência nas suas fraquezas. O que é dar assistência? Eu vou pegar a minha experiência recente. O que é dar assistência? É dar suporte. No meio do pessoal da bike, agora eu sou Nutella. O que é isso, Carlos? Eu comprei uma bike assistida. Não é uma bike elétrica, não é moto. Mas sabe, esta compreensão me traz assim clareza. O que é a bike assistida? Ela tem uma bateria que quando você está na subida e você liga a assistência, ela te dá assistência. Ela não sobe sozinha. Ela dá assistência. Quanto mais eu pedalo, então aí vem assistindo e fica mais leve. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Ele não assume a nossa responsabilidade de fazer. A bike, ela não sobe sozinha, tem que pedalar. O Espírito Santo te dá assistência. Ele vai deixar mais leve. Ele vai te dar um impulso. Mas quem tem que pedalar é você. Quem tem que orar é você. Quem tem que decidir pelo melhor é você. Quem que tem que escolher estar em sintonia com Deus é você. Então, meu amado, o Espírito Santo está aqui para te assistir, para te dar suporte,
para te dar impulso para você continuar. Não fique olhando para os seus fracassos, não fique lambendo as suas mazelas, não fique lambendo as suas mágoas, as suas culpas. Toma, dá um pedal, dá um avanço e fala: Senhor, estou aqui, me perdoa, eu errei, eu pequei, eu desobedeci, mas eu creio que tua graça, tua misericórdia me sustenta. Dá um pedal: Senhor, eu não quero ficar remoendo esta mágoa, esta revolta. No caso de Agar, a mágoa do que Sara fez com ela. Ela vai para o deserto, ela se prostra e entrega o filho e fala: Deus, socorre. Também dá mais uma pedalada e libera perdão para quem tem te ofendido. Deixa sair, mas faça a sua parte. Deus não faz a sua. Deus te chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Você está sobrecarregado, está cansado, vai até Jesus. Abre seu coração e fala: Deus, eu preciso de ti. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão firmes em ti. Não que eu já tenha alcançado a perfeição, disse Paulo, e eu falo isso para vocês. Não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço: eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Pare de lamber feridas do passado. Pare de viver remoendo dor do passado. Já esqueça das coisas que para trás ficam e prossiga para o alvo, para o autor e consumador da fé. Eu quero te convidar agora a pedir realmente que o Espírito Santo sonde o seu coração. Feche seus olhos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o interessante que de Agar, aquele local ficou declarado: o Deus que vê, ouve e age. O nosso Deus, Ele está vendo a sua aflição, Ele está ouvindo o seu clamor, Ele está agindo em dar assistência para você. Então que o Espírito Santo agora possa estar falando com você. E eu quero te convidar, querido. Realmente, quem aqui não passa por crise? Todos nós. Em que momento da crise você está? Mas se você quer colocar no altar, você quer entregar, eu quero te convidar a se colocar em pé e abrir o seu coração para Deus. Você é filha, você é filhinho amado, você é filhinha amada, mas Deus, Ele quer te dar assistência. É você que tem que tomar a decisão de falar: Deus, me perdoa. É você que tem que tomar a decisão de falar: Senhor, eu perdoo. É você que tem que tomar a decisão de falar: Senhor, me socorre. Me socorre, Senhor. E Ele vai vir dar assistência para você. O Espírito Santo está aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele está aqui para socorrer você que está num momento de angústia, de tempestade, de dificuldade. Corre para os braços dele. Pare de tomar as decisões sozinho, sozinha. Corra para os braços dele e fala: Senhor, me socorre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deixa o Senhor cuidar de você. Comece a falar com Deus agora. Novamente, quem pedala é você. Quem fala é você. Quem pede, quem clama é você. Mas o poder sobrenatural do Espírito Santo vai te assistir, te renovando, te fortalecendo, tocando na sua vida, tirando essa tristeza, tirando essa dor. Mas tome a decisão de falar: Deus, me perdoa da minha desobediência, me perdoa do meu erro que eu cometi. E se tem alguém que você tem mágoa, libera o perdão. Pai querido, nós estamos na tua presença e aqui estamos como filhos do Senhor. Estamos, ó Deus, como igreja, ó Deus, reconhecendo de que o Senhor está nos chamando para um nível maior.
O Senhor está nos chamando, ó Deus, para desfrutarmos de um poder sobrenatural. E, ó Deus, nós queremos sim este ânimo que procede do Teu trono. Queremos esta unção que o Teu Espírito Santo nos concede. Vem, Espírito Santo, e vem assistir, vem fortalecer, vem, ó Deus, renovar, vem capacitar cada um aqui, Senhor, a vencer as suas batalhas. Vem, Espírito Santo, e começa a tocar nesses corações agora. E, ó Deus, que todo desânimo, todo abatimento, toda dor, todo sentimento de abandono seja, ó Deus, restaurado agora a presença do Senhor, e esses sentimentos desapareça. A dor está saindo, a tristeza está saindo, e que a alegria do Senhor se manifeste, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, toca agora, fortalece agora, Pai. Faz de cada um aqui, Senhor, pessoas fortalecidas, abençoadas, e te damos graças, Senhor amado, pelas lutas, te damos graças pelas provas, te damos graças pelas dificuldades, porque todas as coisas contribuem para o nosso bem. E nós te louvamos, ó Deus, pela segurança que nós temos, em nome de Jesus. Aleluia.